Os mistérios da mulher, antiga e contemporânea. Uma interpretação psicológica do princípio feminino, tal como é retratado nos mitos, na história e nos sonhos. Por Mary Esther Harding. Segunda edição, Edições Paulinas. Tradução, Maria Barbosa e Vilma Tanaka. Canal Le Conde. Último capítulo. Capítulo 17. A inspiração e o self. Comentamos bastante sobre o dom da imortalidade da lua. Na lenda do Soma, encontramos evidências de um outro dom, a saber, o da inspiração ou êxtase, que leva à iniciação final da lua, isto é, para um estágio mais elevado de consciência. Esta nova condição vem, entretanto, não do logos, o brilho da mente ou intelecto, mas do inconsciente. Os mitos relatam que a inspiração vem da lua obscura e da bebida soma, feita da árvore da lua, pois ela não está incorporada ao pensamento racional, mas aos movimentos obscuros, a pensamentos e impulsos provenientes da obscuridade, intoxicantes como a bebida soma, produzindo um entusiasmo que até pode levar à loucura. Comer o soma ou beber a bebida do soma era participar da comida dos deuses, tornar-se semelhante a Deus e partilhar dos atributos que distinguem os deuses dos mortais. Esses atributos são o poder de transcender a morte, ser imortal e o poder de criar, fazer aquilo que antes não tinha existência. Esses dois dons são conferidos pela bebida soma. Nos ensinamentos hindus sobre o soma, diz-se, abre aspas, a lua. Isto é o soma, o rei, a comida dos deuses. Os deuses comem-no. Fecha aspas. Em outra tradução, esse texto diz, abre aspas, Rei Soma, ele é a comida dos deuses que os deuses comem. Mas aqueles que conquistam os mundos, estados futuros por meio do sacrifício, caridade e austeridade, vão à fumaça, da fumaça para a noite, da noite para a metade minguante da lua, da metade minguante da lua para o mundo dos pais, do mundo dos pais para a lua. Tendo alcançado a lua, tornam-se comida, e então os devas, os deuses, se alimentam deles como sacrificadores se alimentam de soma, quando cresce e descresce. Fecha aspas. Uma outra versão diz, abre aspas, justamente como alguém come o rei Soma proferindo as palavras aumenta e diminui, assim também são comidos pelos deuses. Essa lua é o mel, néctar de todos os seres, e todos os seres são o mel dessa lua. Assim, esta pessoa brilhante e imortal, habitante da lua, e aquela pessoa brilhante e imortal existente como mente no corpo, são ambas Madhu, alma. De fato, é o mesmo que o Self, o imortal, o Brahma, o tudo. Fecha aspas. Abre aspas. A pessoa ou espírito que está na lua, nele eu medito. Medito sobre ele como Soma, o rei, o Self, Atman, fonte de toda a comida. Quem quer que sobre ele assim medite, torna-se o Self, fonte de toda a comida. Fecha aspas. Ou, como em outra versão, torna-se o Self da alimentação. O Soma é alimento dos deuses,
e o homem também pode participar dele, tornando-se desse modo parte do Self, do Atman. Esta é uma maneira mística de expressar a crença que, através deste ritual, desenvolveu-se dentro do fiel um Self que não é o seu ego pessoal, mas sim não pessoal, participando das qualidades do Self divino, ou Atman. Este Self é único. É considerado livre de todos os pares de opostos. Nunca curva a cabeça para ninguém. É imóvel e não tem casa. Jung chamou este Self de não pessoal, não ego, de individualidade. E eu recomendo aos leitores os trabalhos de Jung para maiores esclarecimentos a respeito do assunto. Os ensinamentos antigos sobre a Lua afirmam que este Self desenvolve-se no indivíduo que passou pelas necessárias iniciações à divindade da Lua, ou, como poderíamos dizer em termos psicológicos, que se relacionou com o princípio feminino. O Self possui as qualidades que podem resistir à inundação do inconsciente caótico. Por isso disse que o Self é imutável, que não tem lugar fixo, ou seja, que não é dependente nem condicionado. Sua força está em si mesmo. Poder-se-ia dizer que sua força reside em ser ele mesmo. É aquilo que é, e nada mais. Nunca curva a cabeça para ninguém. Acreditava-se que o ritual de beber o soma levava o fiel a contatar com esse aspecto de sua psique, a realidade eterna e imutável do Self. Ao beber o soma, o iniciante entregava-se ao Deus. Sabia que iria perder seu controle pessoal, consciente. Iria tornar-se presa de quaisquer que fossem os pensamentos ou inspirações que viessem a ele do desconhecido. Sua mente seria o pátio de pensamentos estranhos, de sentimentos e impulsos inexplicáveis. Experimentaria uma intoxicação, um êxtase, que acreditaria ser uma possessão pelo Deus. Mesmo aqueles que pensam em Deus como todo bom, um pai amoroso, um ser espiritual benéfico, ainda poderiam hesitar antes de entregar-se ao seu poder dessa maneira, renunciando ao seu autocontrole pessoal através da influência da bebida soma. Mesmo a bênção de renovação de vida, que acreditava-se que o soma dava, poderia não ser suficiente para induzi-los a deixar de lado sua autonomia pessoal. Quão grande era o sacrifício exigido dos fiéis que acreditavam que Deus, como a lua, era tanto preto como branco, tanto destrutivo como criativo, tanto cruel como gentil. A grandeza desse ato de devoção só pode ser entendida quando ponderamos o ato de nos entregarmos à influência demoníaca que surge de dentro de nossas próprias psiques. Na realidade, sabemos que a crença na unidade de um Deus bom é pouco mais que uma fórmula intelectual, contrabalançada pela teoria de que o homem é vítima do pecado original que irá surgir espontaneamente dentro dele, se por um momento relaxar seu controle. O significado psicológico de beber o soma e tolerar que a voz interna do demônio fale e assuma o controle por algum tempo foi discutido por Jung em seu ensaio Becoming of the Personality. Ousar escutar aquela inspiração interior que proclama a realidade suprema do próprio ser requer um ato de fé, que é, de fato, raro. Quando uma pessoa percebe que as convicções que tem podem desintegrar-se, ela procura uma realidade última em si mesma, com a fé de que essa, e somente essa, pode ter qualquer virtude ou valor. Jung usou a palavra grega pistes,
para expressar o tipo de fé que é necessária. Pistes significa uma devoção religiosa, que tem pouco em comum com um credo ou crença intelectual. É fé ou devoção na retidão, na sabedoria daquela centelha interna que fala e funciona por si mesma, bem separada de nosso controle consciente. Esta sabedoria era chamada a Sofia Divina. A palavra grega sophos significa sabedoria, e Sofia é a personificação da sabedoria, a Senhora Sabedoria, ou a Deusa Sabedoria. É a mais alta encarnação do princípio feminino. A deusa Lua, em sua função espiritual de conhecimento divino. As deusas Luas eram, na maioria dos casos, consideradas como a fonte do conhecimento e da sabedoria. As palavras usadas para a atividade mental são associadas em muitas línguas, como já dissemos, com os nomes da Lua e das divindades da Lua, enquanto que, em muitos casos, o nome para a divindade da Lua significava muito mais que atividade mental. Platão, por exemplo, diz que os antigos indicavam a Santa Senhora chamando-a Ísia, e também percepção mental e prudência, pois os gregos acreditavam que o nome Ísis era cognato de Ísia, que significava conhecimento. A etimologia é provavelmente incorreta, mas o comentário mostra que, para os gregos da época de Platão, a deusa Ísis era a deusa do conhecimento. O traje de Ísis, deusa da sabedoria, escondia, como já dissemos, a mais profunda revelação. E Xingmu, a deusa da lua chinesa, é chamada perfeita inteligência, enquanto que a Virgem Maria, lua de nossa igreja, é também a portadora da perfeita sabedoria. Para os gnósticos da Grécia e do Egito, Sofia era a sabedoria divina, a forma feminina do Espírito Santo. Devoção ou fé nesta sabedoria é o único motivo que pode tornar possível para o ser humano, homem ou mulher, escutar sua voz interior, abandonando sua própria autonomia e resignando-se ao influxo dos poderes obscuros da lua, participando da bebida soma. O ritual da bebida soma era, entretanto, altamente apreciado pelos iniciantes e trazia-lhes os dons inestimáveis dos quais estamos falando. Assim diziam, abre aspas, bebemos o fulgor do soma e ficamos imortais. Encontramos a luz e todos os deuses conhecemos. Fecha aspas. Acreditava-se que a bebida soma trazia não somente a imortalidade, mas também a inspiração e a sabedoria. A sabedoria que trazia não era o resultado de largo conhecimento, de grande erudição ou de experiência mundana, mas a sabedoria da natureza. É a sabedoria que sabe sem saber como. Uma gaivota, por exemplo, pode planar como nenhum planador moderno pode. Este pássaro pode utilizar os ventos com suas correntes e velocidades variáveis, sabe tudo sobre áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão, sem, entretanto, saber nada, absolutamente nada sobre essas coisas. O seu conhecimento inconsciente é um quadro da sabedoria da lua, e nós, seres humanos, temos barganhado tanto por nossa análise racional consciente e informação exata. Nossa informação é de valor inestimável, mas, afinal de contas, é somente uma ferramenta da mente, e não o conteúdo real da sabedoria. Citando novamente um dos livros sagrados da Índia, encontramos no Mahabharata a afirmação, abre aspas,
O Senhor Supremo cria todas as criaturas. Sua mente está na lua. Sua compreensão habita sempre no conhecimento. Quando a compreensão, por seu próprio impulso, forma ideias dentro de si, então vem a ser chamada mente. Fecha aspas. Esse texto concorda com conceitos primitivos de que uma das principais características da lua é sua habilidade em dar pensamentos aos homens, ideias e inspirações por seu próprio impulso. Pois a lua, mens, é mente, não somente na linguagem de muitos povos, mas também no conceito básico. No pensamento hindu, a lua é o rei Soma, e Soma é humana, a mente. As ideias que a lua dá, entretanto, estão longe de serem o pensamento acadêmico, com seu poder de dissecar, organizar e formular. Esses aspectos do pensar pertencem ao Sol, enquanto que da Lua vêm as fantasias, intuições e ideias estranhas. Tanto os homens primitivos como as pessoas cultas da antiguidade assim acreditavam. A Lua, pensava-se, insinua na mente do homem ideias e intuições que não estão absolutamente de acordo com padrões intelectuais, mas são estranhas e bizarras, e por causa da verdade profunda escondida debaixo de sua forma inusitada, podem ser criativamente novas. Estas ideias estão cheias de uma emoção peculiar e de um prazer intoxicante como o êxtase da bebida Soma. Assim, a lua representa aquele modo estranho de pensar que vai e vem aparentemente com completa autonomia. As leis racionais do homem não têm poder de controlá-lo, da mesma forma que seus desejos não controlam os altos movimentos da lua no céu. Um homem pode, por sua própria vontade, sentar-se e pensar logicamente. Pode dizer: agora vou trabalhar neste problema matemático, ou esboçar um plano para isto ou aquilo, e o pensamento obedece. Mas o pensar da lua vai por si. Não está sob o domínio da lógica. Não virá quando ele lhe ordena. Não irá ao seu comando. Não origina-se na cabeça. Surge, sim, das profundezas mais baixas do ser e estonteia a mente como uma bebida intoxicante, o Soma. Este modo de pensar é desprezado entre nós, mas foi altamente estimado em muitas eras e civilizações. É considerado uma possessão por um poder divino. Até em sua forma extrema, como no caso da loucura, do lunático, os primitivos e antigos pensavam que um Deus falava através do delírio do homem. Atualmente encontramos outra vez na arte moderna o culto daquilo que vai por si. Nossos artistas procuram, esmeradamente, expressar aquilo que não é racional. Há, para nós do século XX, um valor indubitável escondido no irracional, naquilo que não é controlado por leis racionais. Já dissemos que a sabedoria de Ísis, enquanto procurava pelo corpo perdido de Osíris morto, chegou para ela de maneira bem irracional. Foi primeiramente guiada pelo balbuciar das criancinhas, depois pelo instinto do cão e, por último, pela palavra de sua própria voz demoníaca. Esses 3 estágios representam maneiras através das quais homens e mulheres, atualmente, podem escutar a voz da sabedoria da lua, como Ísis o fez. O balbuciar de criancinhas representa, talvez, levar em conta as fantasias irresponsáveis que passam rapidamente sob os conteúdos aos quais a atenção consciente é dirigida. O instinto do cão representará aquelas coisas que o corpo, a parte animal do ser humano, conta para a pessoa. Esses aspectos inferiores são também considerados em grande escala pela pessoa comum
como sendo demasiadamente triviais para a consideração séria. E, em terceiro lugar, a voz interior ainda fala, embora seja usualmente abafada pelo clamor dos interesses pessoais e pelas exigências do mundo que existem durante o dia. É mais facilmente ouvida nos sonhos e visões noturnas. Prestar atenção a essas coisas não é de maneira nenhuma fácil, pois fazer isto requer a renúncia da autonomia pessoal sobre os próprios pensamentos no momento e permitir que ideias obscuras, desconhecidas, tomem posse da mente. Usualmente, um homem em quem o pensar da lua surge sente que há alguma coisa inferior no processo inteiro, alguma coisa fantástica, alguma coisa não exatamente limpa, pela qual ele foi manchado. Sente que tal pensar não é uma espécie de pensar masculino, mas feminino, e pode acrescentar que as mulheres pensam dessa maneira confusa a maior parte do tempo. Mas, se perguntassem a certas mulheres, estas iriam dizer que os pensamentos e inspirações que vêm a elas das profundezas de seu ser provavelmente são certos, que se pode confiar neles. Enfim, podem ser levados à ação com confiança. Por outro lado, quando uma mulher pensa como um homem, frequentemente ela está errada. Está apta a ser enganada por opiniões prontas, a gastar seu tempo com pontos secundários. E pensar dessa forma é usualmente improdutivo e não criativo. Ideias formadas sob a lua, embora possam parecer inferiores, ainda têm um poder e qualidade constrangedores que as ideias originadas na cabeça raramente têm. São como a lua, pois crescem de si mesmas. Exigem uma saída e, se uma saída não é proporcionada, tornam-se obsessivas e produzem, como os primitivos diriam, a loucura da lua. Ora, os filhos da lua precisam nascer, tanto quanto as crianças físicas. E, além disso, como os idus disseram, a compreensão só pode ser chamada de mente quando forma ideias dentro de si, por modo próprio. Quando escrita com letra maiúscula, a mente refere-se ao Atman, a consciência suprema, o Self. Em outras palavras, quando alguém escuta a voz do fator não pessoal dentro de sua própria psique, entra em contato com aquele fator único dentro de si mesmo, que os hindus consideravam parte do Atman, o Self. Através de tal experiência, diz-se que a vida individual é renovada pela participação da vida sempre renovada da Lua. O que significa para nós os símbolos serem reconhecidos como símbolos e o todo ser traduzido em termos psicológicos é difícil dizer com certeza. Seguramente, entregar-se à orientação do inconsciente, renunciando a todos os fatos conscientes, não significa obtenção da vida eterna. Tal procedimento só leva à desintegração, à perda de individualidade e, em forma extrema, ao desequilíbrio mental ou insanidade. Para nós, os delírios do louco certamente não exprimem os oráculos da sabedoria divina. Se imagens e pensamentos estranhos que surgem do inconsciente possuem algum valor para nós, têm que ser interpretados, tornados acessíveis para a vida através da meditação da compreensão humana. Dever-se-ia perguntar com o cavaleiro das lendas do Graal: o que isto significa? Os ensinamentos dos mistérios religiosos devem ser entendidos em seus próprios termos. Assim como a prostituição no templo era para a mulher comum uma iniciação ritual para ser experienciada uma
e só uma vez, e não era de maneira alguma uma simulação para uma vida solta e licenciosa, também o ritual da bebida soma era uma iniciação que não implicava que o fiel devesse desistir de sua autonomia pessoal em assuntos de vida cotidiana, nem justificativa de uma vida de embriaguez e deboche. Quando traduzimos isso em termos de vida atual, certamente significa que toda mulher necessita experienciar uma vez na vida aquela capitulação pessoal pela qual ela aceita sua própria emoção e seu próprio instinto, simbolizados pelo hierosgamos, o casamento sagrado no templo da deusa, na qual a mulher de épocas antigas entregava-se a seu próprio instinto, sacrificando sua exigência de possuir, através dele, a devoção do homem. De modo similar, homens e mulheres precisavam experienciar a voz de seu demônio interior, permitindo-lhe falar neles sem a censura do pensamento racional ou da moralidade convencional. Através de tal experiência, um indivíduo pode tornar-se familiarizado com a realidade suprema de sua própria natureza. Aprende a conhecer suas próprias profundezas e seus próprios limites. Os textos religiosos dizem que tal experiência confere o dom da imortalidade. Não sabemos, no entanto, como isso deve ser entendido atualmente. Não sabemos nada sobre uma vida além-túmulo. Não sabemos se tal coisa existe ou não. Mas sabemos que, através das eras, os homens têm testemunhado o fato de que as experiências de iniciação, tais como as que temos discutido, produzem um sentimento de imortalidade. Para tais pessoas, as considerações deste mundo são vistas sob uma nova perspectiva. Parecem, de certa maneira, e isso é uma experiência psicológica muito real, ficarem libertas do condicionamento absoluto do aqui e agora, como se, embora ainda vivendo no mundo, estivessem vendo coisas subespecie eternitatis, sob o ponto de vista da eternidade. Atingir tal atitude é, no mínimo, uma experiência subjetiva de estado de ser imortal, mesmo que implique ou não uma vida eterna depois da morte. Há uma passagem num dos textos herméticos chamada Peplos, o véu, que parece expressar esse ponto de vista. Aí se diz que o véu, abre aspas, significava o véu do universo salpicado de estrelas, o multicolorido véu da natureza, o famoso véu ou traje de Ísis, que nenhum mortal ou homem morto jamais levantou. Pois aquele véu era a natureza espiritual do homem, e para levantá-lo, ele teria de transcender os limites da individualidade, quebrar as fronteiras da morte e assim tornar-se conscientemente imortal. Fecha aspas. Levantar o véu de Ísis deve significar ver a natureza como ela é realmente, entender a estrutura das manifestações deste mundo e das emoções que nos movem, enxergá-las em sua realidade última, não mais veladas pelo costume ou convenção, racionalização ou ilusão. Quem é capaz de fazer isso e assim encarar a realidade, torna-se conscientemente imortal, ou talvez fosse melhor dizer, consciente da imortalidade, pois libertou sua mente, a si próprio, dos condicionamentos do tempo e espaço, e especialmente das distorções produzidas pela sua própria orientação do ego. Seu centro de consciência mudou do eu pessoal de seu ego para um ponto focal mais desinteressado, que abrange em seu panorama uma extensão mais ampla e tem como consequência uma atitude mais desprendida.
Essa mudança no foco psíquico é tão importante e de longo alcance em suas consequências que é simbolizada nas religiões da lua como a obtenção da imortalidade, ou como dar à luz o Filho imortal, o Salvador. O filho nascido da iniciação à deusa Lua não é para ser confundido, naturalmente, com o filho humano da carne. É um filho psíquico e não carnal, e é o símbolo da nova individualidade, que é trazida ao nascimento através de experiências interiores como as que estamos discutindo. Em O Segredo da Flor de Ouro, o ensinamento chinês a respeito do nascimento do Santo Filho foi traduzido por Richard Wilhelm, enquanto que Jung fez um comentário psicológico esclarecedor sobre isso. Aí se descreve um método oriental para movimentar a energia psicológica. Se a energia flui para fora, sem ser refreada, ela cria no mundo exterior. Se, por outro lado, ela for refreada, ela volta-se para dentro do indivíduo, criando no seu interior. As criações produzidas pelo fluir da energia incluem todas as atividades exteriores de uma pessoa: trabalho, relacionamentos sociais, filhos, uma família, um lar e assim por diante. A criação interior produzida pelo fluir da energia para dentro é o filho psíquico, que corresponde ao conceito junguiano de individualidade. Essas ideias ocorrem também nos ensinamentos das religiões da Lua. O gerar filhos físicos reais está colocado em oposição ao poder de desenvolver o filho psíquico interior, que se acredita ser imortal porque está além dos condicionamentos deste mundo, existindo, de fato, num reino diferente do universo externo ou visível. O desejo de ter um filho está em conexão com o desejo universal de imortalidade. Entre os povos primitivos e também no Oriente, uma das principais razões para desejar filhos é que pode haver alguém cujo dever seja executar os ritos funerários e continuar os sacrifícios do predecessor, que permitiriam conservar vivo o espírito do falecido e ajudá-lo na sua jornada para outra terra. Entre muitos povos, também, pensa-se que os pais ganham uma certa espécie de imortalidade através de seus filhos que continuam o nome da família e em cujas vidas a vida dos pais, de alguma maneira, continua. Em certos mitos muito antigos e primitivos, entretanto, faz-se uma distinção entre a imortalidade parcial de uma vida vivida na pessoa do filho e uma imortalidade mais direta do próprio indivíduo. A ideia parece ser a de que a divina centelha criativa no homem pode expressar-se na criação de um filho humano ou pode ser assimilada dentro do próprio indivíduo, criando nele um espírito imortal. Não é somente em mitos primitivos que essa antítese entre imortalidade e o gerar filhos é reconhecida. No apócrifo Evangelho aos Egípcios, relata-se um diálogo entre Cristo e certa discípula chamada Salomé. Abre aspas. Quando Salomé perguntou até quando a morte deveria prevalecer, o Senhor respondeu: enquanto vocês mulheres gerarem filhos, pois eu vim para destruir o trabalho da fêmea. E Salomé disse-lhe: então fiz bem em não ter filhos? O Senhor respondeu: coma toda a erva, mas não coma a que tem amargor. Então Salomé perguntou quando essas coisas tornar-se-iam conhecidas, e o Senhor disse: quando você abandonar o traje da vergonha, quando os dois se tornarem um, e o macho com a fêmea, nem macho, nem fêmea. Fecha aspas. A frase
quando os dois se tornarem um, e o macho com a fêmea, nem macho nem fêmea, sugere um casamento interior das partes masculina e feminina da psique, através do qual o indivíduo se tornaria inteiro. Se estou certa nessa leitura do texto, a réplica do Senhor significaria que um casamento interior dará nascimento ao filho interior que desvencilha do poder da morte. Essa versão concorda com o dito hindu. Que necessidade temos de filhos, nós que temos este self? O self é o fruto do desenvolvimento psíquico, o filho do casamento interior ou sagrado. Essa ideia deveria ser comparada com a representação dos caldeus reproduzida na figura 20. Nela, o fruto da árvore da lua sagrada é demonstrada como sendo o próprio Sin, a lua jovem ou crescente, o herói que domina o inimigo de seu pai. É o fruto da árvore. A bebida soma, exprimida desse fruto, confere ao participante dons divinos que o próprio fruto divino possuía. Tal simbolismo é muito familiar para nós. Adonis era o fruto da árvore quando em sua morte foi nela amarrado. Dionísio era o fruto da vinha, cujo sangue era o vinho bebido por seus seguidores. A morte de Cristo também mostra o mesmo mistério, e o cálice de seu sacramento contém o vinho que representa seu sangue. Era o sangue ou suco do fruto da árvore, fruto que representa o mais alto desenvolvimento dessa árvore, que é a árvore da vida, e cuja essência confere imortalidade. Achamos a mesma ideia expressa no simbolismo da rosa e da cruz, onde a rosa, rosa de Ísis ou da Virgem abençoada, é a floração da cruz ou árvore. Na iniciação a Ísis, descrita por Apuleio, diremos que o postulante, comendo das rosas de Ísis, flor da árvore, era liberto da servidão de sua natureza carnal. Esse simbolismo nos leva além do ponto de desenvolvimento do princípio uno do ser humano à correlação dos dois princípios, que no texto gnóstico acima citado era representado como o casamento do macho com a fêmea. O Eros, ou princípio feminino, é aqui unido ao Logos, ou princípio masculino. E o fruto da união, representado pelo homem lunar, o filho-herói, é o presságio do si mesmo, o self, de que os hindus falam com tanta certeza. Para nós, do Ocidente, essas coisas são mistérios vagamente percebidos. Não podemos falar deles com certeza, mas, ao mesmo tempo, não podemos ignorar o fato de que, nos tempos atuais, a poesia, as artes e os sonhos e fantasias de muitas pessoas coincidem com os mitos e ensinamentos religiosos do passado. Os símbolos que aparecem hoje mostram que há um movimento acontecendo num nível abaixo da superfície da consciência e que se assemelha fundamentalmente aos movimentos imortalizados nos ensinamentos do passado. Falam de um caminho para a renovação, que é novo em nossos dias, mas velho na realidade. Um caminho de redenção através das coisas que estão mais abaixo. E este é o ensinamento fundamental das religiões da lua e do culto do princípio feminino. Na imagem da deusa mãe, antiga e poderosa, mulheres de tempos antigos encontravam o reflexo de sua natureza mais profunda. Através da execução fiel do ritual prescrito em seu serviço, aquelas mulheres estabeleciam uma relação, uma conexão com seu próprio Eros. Hoje, a deusa não é mais cultuada. Seus santuários estão perdidos na poeira das eras, enquanto que suas estátuas aliam-se nas paredes de museus. Mas a lei ou poder
do qual ela não era outra coisa a não ser a personificação, não decresce em sua força e potência provedora de vida. Fomos nós que mudamos. Submetemo-nos exclusivamente às forças masculinas. Atualmente, entretanto, o antigo princípio feminino está reafirmando seu poder. Forçados pelo sofrimento e infelicidade incorridos através da desatenção aos valores de Eros, homens e mulheres estão se voltando uma vez mais em direção à Mãe Lua. Não, entretanto, através de um culto religioso, nem mesmo de um conhecimento consciente do que estão fazendo, mas através de uma mudança na atitude psicológica. O princípio feminino, que em dias mais antigos e ingênuos era projetado na forma de uma deusa, não é mais visto sob a forma de uma doutrina religiosa, mas percebido como uma força psicológica que surge do inconsciente, tendo, como tinha a Magnadeia dos antigos, o poder de moldar os destinos da humanidade.